Falei, pessoal, sejam muito bem-vindos à Maneira Economia sem enrolação. É o seguinte, galera, vocês pediram e eu vou fazer, começando hoje, o seguinte. Um vídeo para cada segmento de fundos imobiliários falando sobre os maiores fundos daquele segmento. Portanto, para que você não perca todos os vídeos, já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, se inscreva no canal, bata no sininho, senão você vai perder essa série de vídeos. E antes de eu começar, já me diga aqui nos comentários, na sua opinião, qual é o melhor segmento de fundos imobiliários? Papel, shopping, logística, lajes comerciais, fundo de fundos. Me diga aqui, para você, qual é o melhor segmento de fundo imobiliário? Charlão, não gosto de fundos imobiliários. Coloca, não gosto de fundos imobiliários. Quem escrever isso, eu espero que a galera soque hate nessa pessoa. Mas tudo bem, vamos lá. Me diga aqui nos comentários qual o segmento que você mais gosta, eu darei atenção ao segmento que a galera tá pedindo aí. Sem enrolação, então, bora falar aqui de que temos uma notícia negativa que pode ser positiva. Eu vou explicar. O ciclo de corte na Selic deve sofrer uma pausa. Por que que isso pode ser bom? E aqui no meu canal vocês vão acompanhar isso o tempo inteiro. Porque no último Boletim Focus, a previsão tanto para a inflação quanto para a Selic foi um pouquinho mais alta. E eu falo o tempo inteiro para vocês, a gente está nisso pro longo prazo. Então, se o juro vai ficar maior, o que vai acontecer? Os fundos imobiliários e as ações pagadoras de dividendos vão ficar menor por mais tempo, dando oportunidade. Então, aquela pessoa que chegou agora em fundos imobiliários, pô, cheguei agora no mercado. Você preferia pagar mais caro ou mais barato? Ah, eu prefiro pagar mais barato. Mas você só vai pagar mais barato se o mercado for uma merda. Então, como o mercado vai ficar um pouquinho pior por mais tempo, eu vou pegar o dinheiro do meu trabalho todos os meses e colocar em fundos imobiliários. Fez sentido para vocês? Tanto que a XP reduziu a projeção do Ibovespa para 145 mil pontos no final de 2024. A previsão anterior era de 149 mil. A verdade é que se chegar só nos 145 mil, a gente já vai ficar muito satisfeito. O último mês não foi bom, nem para a Bolsa Brasileira, nem para os fundos imobiliários. Tudo bem, mais ativos mais baratos para a gente. Mesmo assim, a turma não abandonou os fundos imobiliários que fecharam maio no azul com uma alta pequenininha. Maio, a alta foi pequena, mas repara que em um ano, olha a alta que o IFIX teve, cara. Subiu bastante. E no final desse vídeo, eu vou mostrar quantos 5 fundos imobiliários desse tema aqui subiram de shopping. Vocês não vão acreditar. Quem perdeu esse rally, ó, vai ficar reclamando demais. Até porque eu sempre mostro para vocês que conforme a Selic vai caindo, os fundos imobiliários vão subindo. Aí quando a Selic sobe, pica, os fundos imobiliários caem, dando oportunidade de novo. Tem aqui toda a evolução, eu já mostrei muitas vezes isso, então não vou ficar sendo repetitivo para a gente focar no segmento de shopping. Qual é o resumo? Os juros podem afetar o desempenho dos FIIs, no curto prazo, talvez no médio. A taxa Selic em alta empurra os fundos para baixo por mais tempo, mas é uma oportunidade para comprar ativos descontados para o longo prazo. Então, se você está montando uma carteira, quer coisa melhor do que pegar um fundo bacana com desconto? Não tem coisa melhor do que isso. Então, no vídeo de hoje eu falarei sobre os fundos de shopping. Qual o critério? Eu não sou um analista de ação, não fiquei selecionando ativo, nada disso. Eu peguei um simples filtro. Quais são os maiores fundos imobiliários de shopping? Ok. Quais são os maiores que estão no IFIX? Ok. E vou falar sobre esses fundos. Então, eu não selecionei os fundos, eu peguei os 5 maiores fundos. Para vocês não ficarem, Charlão tá botando ali os fundos que ele gosta, o fundo da carteira, o fundo de administrador não sei o quê, o fundo de gestor não sei o quê. Eu não conheço ninguém, eu não sou amigo de ninguém, cara. Eu peguei os 5 maiores de shopping e vou usar esse critério para os outros segmentos. Combinado? Então, em relação aos shoppings, tivemos um baque na pandemia. Foi um baque muito, muito forte, mas a situação agora está voltando. Tanto que nos últimos 12 meses foi o segmento que mais subiu 21,36%. E aqui eu já faço um alerta. Cara, se foi o segmento que mais subiu, será que ele vai continuar subindo tanto assim? Provavelmente não. Então, se der uma queda agora, vira uma oportunidade. Pô, Charlão, você tá cheio de fundo imobiliário e tá torcendo para cair? Sim, eu falo isso o tempo inteiro. Eu quero que caia para eu comprar mais. Então, o segmento de shopping, que é o segmento que eu mais gosto junto com logística, foi o segmento que mais subiu no último ano, mas no último mês a gente teve um respiro em alguns FIIs, tá? Em relação também ao varejo, estamos tendo aí essa discussão dos 20% de importados até $50.
Se isso passar, no momento que eu estou gravando ainda está sendo discutido. Mas se isso passar, dá um alívio maior para as varejistas locais, não que eu apoie essa medida, tá? E também acabou de sair o PIB do primeiro trimestre, que avançou 0,8, puxado por serviço e consumo das famílias, o que ajuda também na parte dos shoppings, dos fundos imobiliários de shopping, do varejo. O varejo está apanhando demais, cheio de empresa em recuperação judicial. É difícil pra cacete. Então investir em shopping às vezes é um negócio bacana, porque você não corre o risco de um varejista. Tipo assim, você investiu em uma empresa varejista. Se essa empresa se ferra, pede recuperação judicial, você vai se ferrar, perder todo o seu dinheiro. Num shopping, que muitas vezes tem 100, 200 operações, eu posso até mostrar quantas operações tem num shopping aqui, fica mais difícil de ter um risco da ruína, apesar de ter. Então bora falar sobre os 5 fundos aqui. Eu usei lá o filtro do Clube FI e peguei os 5 maiores fundos por valor patrimonial. Vamos começar aqui pelo XPML, é um fundo gigante, tá chegando a quase 500 mil cotistas, um portfólio muito bem distribuído, uma vacância abaixo de 5%, vamos colocar 5 como um patamar de dividir quem tá abaixo e quem tá acima, só que o preço dele já não está, digamos, justo. O que é o preço justo? Ele tá no seu valor patrimonial. Então a gente aqui coloca o fundo que está no valor patrimonial, o fundo que está acima e o fundo que está abaixo. O que você prefere, Charlão? O fundo que está abaixo, desde que nos outros critérios ele esteja muito bom. Cara, Charles, eu quero aprender mais, quero começar. Não vou ficar enchendo o teu saco, mas eu tenho um curso completo onde eu mostro toda a minha estratégia, tudo bonitinho, até o meu racional de como eu divido o que eu vou investir em fundos imobiliários ou em cripto, eu explico lá no meu curso. É só você clicar aqui e entrar na minha comunidade. Você tem todos esses cursos lá, tá? Mas voltando aqui, então a gente tem que entender que o fundo está um pouquinho mais caro, mas é muito pouco ainda, tá? É muito pouco ainda. E pagou nos últimos 12 meses mais de 9%. Em relação à vacância, inadimplência, a gente pode perceber que os fundos de shopping não estão passando por um problema muito grave, isso desde a pandemia. Durante a pandemia foi complicado. Esse fundo XPML, ele tem 59% dos shoppings no Sudeste. O normal é esses fundos terem muito shopping no Sudeste, mas eu gosto que ele tem quase 25% no Nordeste. Então você está diversificando regionalmente. Mas o Sudeste é a região que mais cresce no Brasil, é a melhor região, que tem o PIB maior. Não, tudo bem, meu filho. Mas você tem que diversificar. Pega os segmentos de galpões logísticos, quase tudo também no Sudeste. E eu não gosto, eu gosto dessa diversificação. Então esse fundo ele tem esse lado bacana. E ao mesmo tempo que ele tem essa diversificação, esse ponto aqui de que nós temos vários shoppings, você não depende de um só. Então se der uma merda em um shopping, o fundo vai cair, por exemplo, 30, 40, 50%. Um desses shoppings aqui é aquele Catarina Fashion Outlet, que é shopping de rico, né? Fica ali na Castelo Branco. Se você já foi, me diga aqui nos comentários. Conforme eu disse, nos últimos 12 meses ele pagou 9,18 de yield e 0,81 no último mês. Cara, como é que pode alguém me falar que receber 0,80 ao mês, fora a reposição da inflação a cada vez que nós temos a correção do aluguel, o fundo vai lá, vai corrigir, e a valorização do imóvel, a inflação no imóvel. Mas eu tô vendo nos últimos 3 anos, não tivemos correção. Cara, a correção dos imóveis, ela não é assim, cara. A correção dos imóveis não é dia a dia, mês a mês. Quando você olha um gráfico de 20, 30, 40 anos, você vê que os imóveis ficam assim, a gente dá uma queda, dá uma porrada. Aí fica assim, dá uma porrada. É assim que funciona essa parte dos imóveis. Fora a questão regional. Eu invisto em imóveis como pessoa física também. Tem imóveis que eu já investi no meio da cidade, que eu fiquei quase um 0 a 0. Tem imóvel que eu investi na praia, por exemplo, com uma valorização absurda. Eu posso falar porque a Receita sabe, eu pago meus impostos. Então, você tem essa questão dos imóveis, tá? E investir em fundos imobiliários dá a possibilidade de colocar o seu dinheiro em imóveis, receber rendimentos todos os meses com uma parcela muito pequena. Então, eu gosto do XPML e, quem sabe, é um fundo para entrar na carteira, um fundo muito grande, né? Um fundo mais estável. Depois nós temos o VISC11, esse sim está na carteira do canal, possui mais de 340 mil cotistas, a vacância aqui já é um pouco maior, tá vendo? 7,1, por isso que eu marquei de amarelo. Se tiver nos 10% eu vou marcar de vermelho. O preço sobre valor patrimonial tá 0,93, então ele é um fundo abaixo do seu valor e pagou 9,62 nos últimos 12 meses. Um destaque que eu vi aqui no relatório é que as vendas das mesmas lojas
vendas do shopping, do portfólio desse fundo, apresentaram um crescimento de 8,9% em março, comparando mês a mês no ano anterior. Então, comparando um ano contra outro, as vendas estão subindo nas mesmas lojas. Por isso que eu estou dizendo, varejo brasileiro está indo, algumas lojas apanhando, mas o shopping, como tem esse mix, entra a loja, sai loja, tal, eles vão controlando isso. São muitas operações, é um fundo muito grande, já consolidado. Ele tem 32% das suas operações em São Paulo e depois divide o resto, sendo 14% no Rio. E aí você vai mudando aqui, sendo vários operadores de shoppings diferentes. Quer dizer, é um fundo muito grande. Até olhando no mapa aqui, vocês podem ter uma perspectiva melhor do fundo com várias operações espalhadas pelo Brasil. A gente gosta muito desse tipo de coisa. Se você quiser abrir no relatório gerencial, você vai ver aqui os shoppings, Prudent Shopping, Campinas Shopping, Shopping Granja Viana. Muitas vezes eu acho o shopping bonito, aí depois alguém me manda lá no Instagram: poxa, Alan, esse shopping é mó mico, tá sempre vazio, eu não gosto muito. Mas aí você abre lá no relatório, as vendas estão subindo, o shopping tá melhorando. Então você tem a oportunidade, através dos relatórios, de olhar como tá a venda de cada shopping. Você pode mandar um e-mail para a administradora do fundo imobiliário pedindo informações, achar, duvido que eles vão responder sim. Muitas dessas administradoras, desses gestores, hoje em dia, tem podcast, tem vídeo no YouTube, tem perfil no Twitter. Vai lá infernizar a vida do cara. Por que que essa informação tá assim? Vai lá perguntar, porra. A gente paga taxa pra isso. Então você acha que paga taxa pra quê? Pro cara ficar no Caribe com o dinheiro da nossa administração? Então você pode perguntar também se você tiver alguma dúvida específica. Em relação a pagamento, 9,62 nos últimos 12 meses e 0,83 no último mês, também uma máquina de dividendos. Eu vou acelerar agora, depois nós temos o HGBS11 para esse vídeo ficar curto. Ele também está na carteira do canal, possui quase 3 bi em valor de mercado, também um fundo muito estável, a vacância acima de 5, ela está em 6,7, está com seu preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, a gente gosta muito disso, e pagou mais de 10% de yield nos últimos 12 meses. Vocês estão entendendo isso? Se esse fundo ficar 3 anos pagando isso daqui, e você ficar reinvestindo, ele subir um pouquinho, quanto você vai ter de rendimento? Ah, mas eu não vou multiplicar o meu dinheiro e ficar milionário. Calma, cara. Para você multiplicar o seu dinheiro, são outros ativos. Ações, ETFs, criptomoedas, os fundos imobiliários, eles dão a estabilidade na minha carteira junto com a renda fixa que eu tenho. Então eu tenho uma renda fixa para o prazo mais longo, os fundos imobiliários que me dão rendimento todos os meses para eu poder reinvestir, cripto para multiplicar. Você tem que ter uma estratégia. Você tem uma estratégia? Essa é a grande questão. O portfólio do fundo também é muito bacana, mas esse aqui, ó, vocês podem perceber que é mais concentrado em São Paulo. Com 87% concentrado em São Paulo. Uma outra curiosidade do fundo, 77% do fundo estão em imóveis, nos shoppings, e 15% em outros fundos imobiliários, tá? São esses administradores aqui, que a gente tem: Allos, Ad Shopping, Lumine, Soulmalls, Plena, Iguatemi. E os shoppings, ó, você pode ver até quantos por cento o fundo tem de participação em cada um. 18%, 9%, 7%, 6%. Isso também é um negócio legal. Sobre a curiosidade que eu falei das operações, olha que interessante esse shopping. Nesse shopping aqui, o fundo tem 15% de participação e são 217 operações. É isso que eu tô falando. Quando você investe em uma empresa do varejo, aquela empresa caiu, fudeu, acabou. Agora, num shopping, 217 operações, 3 lojas saíram uma volta, aí o cara abre o Eiffel de não sei o que, você fala: pô, meu irmão, quem abre o Eiffel de tal coisa, aí fecha, aí o outro abre açaí, aí põe aquele açaí com M&M, leite condensado. Eu vou falar um negócio, cara. Eu vou falar um negócio. Se um dia eu entrar para qualquer cargo, deputado, vereador, senador, eu trabalharei por uma lei que proíbe meter essa porra de açaí com leite condensado, leite ninho, cara, morango, M&M. Porra, cara, tem que fechar mesmo. Mas é isso. O cara fechou com um negócio desse, aí abre um temaki, aí abre um pastel, aí abre uma depilação a laser. Porra, não era pra ninguém ter mais pelo com tanta depiladora a laser que tem por aí. Mas o shopping tem essa dinâmica, vocês estão entendendo? Por isso que eu quis mostrar. Agora, imagina, são 100, 200, 300 operações num shopping, muitas vezes,
E o fundo tem 20 shoppings. Porra, é difícil controlar? É por isso que a gente paga a taxa. Para receber esses 0,80, 0,90, 1% para quem comprou lá atrás. Imagina, eu peguei o VISC a 60 e poucos reais. Quanto eu tô ganhando de yield desse shopping? Depois eu posso até fazer a conta aqui. Bacana, vou mostrar lá no meu Instagram. Então é isso aqui, as operações. O fundo também comprou outro shopping. Às vezes o fundo compra, vende ou compra e deixa na carteira. Nos últimos 12 meses ele pagou 10,01 de yield. Até agora foi o maior dos últimos 12 meses. E no último mês 0,81. Depois nós temos o HSML. É um fundo com 7 ativos, quase 200 mil cotistas. Também está na carteira do canal. E eu marquei aqui de amarelo o preço sobre valor patrimonial que está 1. Ou seja, está no seu preço justo, e a vacância em 5,2 acima dos 5. Nos últimos 12 meses pagou 9,53. Também são várias operações aqui, talvez em quantidade de ativos seja o menor dos que a gente falou até agora, mas isso não quer dizer que ele seja pior, até porque quando a gente olha aqui, você pode ver também no relatório do fundo o tipo de loja, se é uma âncora, mega loja, satélite, da onde vem a receita, se é do estacionamento, como é que o fundo ganha. Então o fato dele ser um pouquinho menor não piora, por exemplo, aqui a taxa de ocupação. Ó. A inadimplência não está explodindo, mas você tem menos operações. Então para quem quer um negócio um pouquinho mais estável, talvez mais operações faça sentido. Ou os primeiros fundos que você vai botar na tua carteira de um segmento precisam ter mais operações. Eu falo isso lá no meu curso de investimento, que eu falo tanto de FIIs quanto de ações. Cara, você vai investir num fundo imobiliário, principalmente se você vai ter poucas opções de fundo, eles têm que ser diversificados, senão você pode tomar um susto grande, tá? Pagou 9,53% nos últimos 12 meses e 0,83% no último mês, mas é um fundo que ele tem um pouquinho menos de operações. Depois o MOL 11, aqui nós já temos 14 ativos, possui mais de 100 mil cotistas, tudo verdinho, 0,93 de preço sobre valor patrimonial, vacância de 5%, bateu na trave aqui, e um yield de mais de 9% nos últimos 12 meses. Bom, são 14 operações, tem uma taxa de ocupação muito alta, de 95%, justamente pelo que eu falei, sai uma empresa, entra outra. No relatório você também pode ver que sempre tem um yieldzinho aqui acumulado, aí o fundo normalmente dá um tempo e distribui. As operações não são concentradas, então a maior posição tem 22% do fundo. O que quer dizer isso? Eu vou repetir para ser chato. Um fundo com 3 shoppings. Acabei de montar um fundo do Charlão. Comprei 3 shoppings. Se der problema em um shopping e eles forem iguais na mesma proporção do meu fundo, cara, a gente está arriscando mais de 30% da carteira. Como esses shoppings têm 7, 14, 20, esses fundos têm 20 shoppings, se der um problema em um, o risco não é muito grande. Vocês estão entendendo? E dá problema, cara. Desde alagamento, incêndio, interdição, risco de violência. Ah, o fundo tem 15 operações. Em um shopping está tendo um pouco de violência na região, a prefeitura já está atuando, mas naquele momento você vai ter um estresse. Se o fundo tem muito shopping, o fundo não vai sentir muito. Vocês estão entendendo? Isso tudo faz sentido e é uma análise simples. Por isso que eu digo, na minha cabeça, a ordem para investir sempre é reserva de emergência, você resolver a tua vida, depois renda fixa e logo depois fundos imobiliários. É fácil entender, é fácil estudar, é fácil aprender, te dá uma rendinha todos os meses. Vou ficar multimilionário? Não vai, mas também não vai ficar com o resto se você não souber investir. Então, fez sentido tudo isso aqui? Vou colocar de novo na tela, ó. A maior posição do fundo tem 22%, pronto. Você vai ficar tranquilo em relação a isso, tá? Se você quiser olhar por PL aqui, no próprio relatório, ele vai te dar o da receita. Não chega nem a 20% isso aqui do fundo, tá? Marquei aqui também a questão do número de lojas de cada operação, que a gente estava falando sobre o número de lojas antes, né? Olha só, o Boulevard Shopping tem 122 lojas, o Shopping Parque Lagos 124, Parque Sul 83, Madureira 170 e o Campinas 150. Quer dizer, você compra um fundo desse, você vai ser sócio de mais de 500 operações, cara. Porra! Com quase nada. Vou mostrar quanto custaria montar uma carteira dessa. É por isso que eu digo, quem não enxerga a beleza dos fundos imobiliários já tá morto por dentro.
ele também pagou aqui um dividendo bacana porque o lucro saltou. Nos últimos 12 meses foram 9,22% e foi o pior de pagamento do último mês, 0,78%, mas não foi tão ruim assim. Tá, Charlão, quero montar uma carteirinha dessa. Bom, vou insistir na minha comunidade, porque eu ensino para você lá o básico, e eu tô vendo que o pessoal não sabe o básico, tá se enrolando, tem muito picareta no mercado. Então entra lá na minha comunidade, você vai aprender a investir tanto em fundos imobiliários quanto ações, criptomoedas, em todos os produtos. Vai lá para você aprender. No último ano, esses fundos subiram bastante, mas isso a gente viu lá no início do vídeo, que foi o segmento que mais subiu. XPML 24%, HSML 17%, HGBS 13%, VISC 11%, o IFIX subiu 11% e o MOL 11% subiu 9%. Quer dizer, desses fundos aqui de shopping, 4 subiram mais do que o IFIX. E para montar uma carteirinha dessas, você gastaria em torno de 600 pratas. Então vamos lá. Com 600 pratas, tira um daqui para ficar quinhentão. Com quinhentão, você pode ser sócio de milhares de lojas que vão te pagar aluguéis todos os meses. Cansou? Vende. Quer melhorar? Aumenta a posição. Porra, quem não gosta de FIIs é porque não entende. Quem entende, gosta e ganha dinheiro, principalmente quem comprou ali no meio da pandemia, por exemplo. Tá? Mas agora a gente está tendo uma nova oportunidade, então esse vídeo aqui foi uma aula sobre FIIs, eu tentei falar um pouquinho sobre cada peculiaridade, falo mais no meu curso. O próximo vídeo acho que pode ser de logística dessa série, então já se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, eu vou pegar os 5 maiores fundos de logística, mas antes, embora eu quero saber a tua opinião. Qual o segmento que você mais gosta? Shopping, que eu falei agora, logística, lajes comerciais, FOF, hotéis. Me diga aí nos comentários qual o segmento que você mais gosta. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.